Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, amém? Vamos ficar em pé e abrir a nossa Bíblia no Salmo 104, por favor, nesse tempo de adoração ao nosso Deus. Salmo 104, a partir do versículo 24 ao 31 e a parte B do versículo 35. Um tempo de adoração ao nosso Deus. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedorias a fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que eles deis de comer a seu tempo. Se lhes dá, eles os recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Vamos todos ler a parte B do versículo 35. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Você pode repetir mais uma vez? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Amém? O Senhor está aqui nesse lugar. O Senhor está aqui trazendo o seu renovo sobre as nossas vidas. Adoremos ao Senhor em oração, engrandecemos a Ele, em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado por tua presença. Senhor, nós estamos aqui, Pai, como pastores e pastoras da Igreja Metodista no Brasil, Senhor, engrandecendo e adorando o teu nome. Que possamos juntos, ó Deus, nesse encontro, ser renovados e renovadas pelo Teu Espírito Santo. Senhor, Tu tens total liberdade de agir no nosso coração, de agir no nosso meio como líderes desta igreja, Senhor. Ó Deus, que creio, Senhor, que nós estamos aqui porque temos um propósito na vida da Tua igreja, um renovo na vida da Tua igreja, homens e mulheres que vêm buscar em Ti, Senhor, para que nas suas igrejas locais o Teu Espírito possa movimentar a Tua igreja, Senhor, a sair às cidades e a ganhar essas cidades para Ti. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos adorar o Teu nome nesta noite, porque sabemos que Tu estás aqui e Tu és digno de toda adoração, digno de todo louvor, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses pastores e pastoras possam buscar mais e mais de Ti nesse tempo. Que o Teu renovo, que o Teu Espírito Santo seja presente, aquecendo cada coração, no nome santo e eterno de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. O Senhor seja exaltado. Graça e paz, irmãs e irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia nessa hora no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler nesse momento versículo 27 ao versículo 29. Isaías, capítulo 40, versículos 27 ao versículo 29. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nessa hora o Senhor nos convida a confessarmos não somente os nossos pecados ao Senhor, mas o Senhor nos faz um convite especial nessa noite, de confessarmos também a Deus o nosso cansaço.
Às vezes nos cansamos, não é verdade? Às vezes nos desgastamos na caminhada cristã e na caminhada pastoral. Portanto, feche os seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor que não se cansa e que não se fadiga. Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas, na sua presença, Deus, nós abrimos o nosso coração com sinceridade, Pai, confessando ao Senhor nossos erros, nossas falhas, confessando ao Senhor, meu Deus, o nosso cansaço. Quantas vezes, ó Deus, nos cansamos, quantas vezes, ó Deus, a culpa pesa os nossos ombros, quantas vezes, Senhor, nos desfalecemos na caminhada. Ah, Deus, neste momento nós pedimos, ó Deus, que o seu perdão venha nos revigorar, venha, Senhor, nos reanimar, que este tempo de encontro seja não somente com os pastores e com as pastoras, mas seja um tempo de encontro contigo, um encontro com o Deus que é eterno, com o Deus que não se cansa. Nós pedimos, Senhor, nos perdoe, nos limpe, nos purifique e nos fortaleça para a missão, para a glória do Teu nome. É no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Amém. Aleluia. No próprio capítulo 40 do profeta Isaías, nos versos 30 e 31, o Senhor nos dá uma palavra de esperança, em que diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com suas asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Glória a Deus! Vamos esperar sempre no Senhor, amém? E vamos louvar o nome do nosso Deus nessa hora, com o pastor Ademar de Campos. Nós queremos convidar o pastor Ademar de Campos, a banda que o acompanha, para termos um momento de oração por eles, né? Eles chegaram, nos abençoaram no período da tarde, e nós cometemos o desatino de não orar abençoando a banda pela estada aqui com a gente. Então eu queria, antes de vocês ocuparem o espaço aí, que viessem aqui comigo para a gente orar por vocês. Você pode estender uma das mãos e clamar aí de onde você está, para que Deus use o nosso irmão, como usou a parte da tarde, para ministrar ao nosso coração uma palavra através da adoração, da exaltação do nome do Senhor. Amém? Então podem estar orando daí. Não espere eu começar, não. Começa. Senhor, cada palavra de bênção lançada sobre o pastor Ademar, sobre a banda que o acompanha, Deus, seja acolhida no céu, e que Tu envie os Teus anjos, ó Deus, para estarem com eles, cantando e ministrando louvor e adoração ao Teu santo nome, ó Deus. Que todo o período do louvor seja um período abençoado, onde podemos sentir a Tua presença, Deus, e a ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, abençoa. Amém. Amém. Glória a Deus. Vontade.
Agora vem. Todo mundo abastecido, alimentado, amém? Nós vamos alimentar a palavra de Deus. Antes de nós cantarmos alguns cânticos aqui, rapidinho, para que a nossa querida Elimeia possa ministrar no nosso coração, só queria informá-los que eu trouxe material de São Paulo. Essa Bíblia aqui tem uma Bíblia de estudo sobre louvor e adoração, uma Bíblia específica. Eu preparei ao final dela 20 perguntas sobre louvor e adoração. Respondi as 20. Não sei se está certo, não, eu respondi, fiz a minha parte. Além disso, tem 3 livros também escritos sobre o tema louvor e adoração. Esse aqui chama-se Adoração Estilo de Vida, o poder da música, serviço de adoração e o que a igreja deve cantar. Eu queria recomendar os 3 para você ajudar a sua equipe de músicos lá na igreja. Esse material é bem adequado nesse sentido. O DVD dos 30 anos, o CD dos 30 anos, o CD História de Amor, a Beba de Campos em Família, meus filhos aqui juntos. E esse é um trabalho da minha filha do meio, a Mariana, e esse material vai estar à disposição. Além disso, nós vamos depois lá mostrar para vocês o cartaz do novo projeto comemorativo de 40 anos de ministério, que é o projeto Legado 40. Eu fiz a loucura de gravar 3 CDs e DVDs ao mesmo tempo, e são temáticos. O primeiro tema é a igreja no lar, a igreja no templo e a igreja na rua, que a minha história passa por essas etapas, né? A história da nossa família. Nós somos 4 gerações de cristãos, e começou com minha mãe, que se converteu com culto doméstico. Isso em 1971, quando não se falava em célula nem grupo familiar. Tinha uma senhora metodista que abria a casa dela para fazer evangelismo. Minha mãe foi numa dessas, e ela levou 5 filhos. Minha mãe era viúva, levou 5 filhos a Cristo. Nós nos casamos, tivemos nossos filhos tiveram os deles. Então são 4 gerações de cristãos, porque alguém abriu a sua casa para falar de Jesus. Então o meu DNA mostra a igreja na casa. Igreja é a igreja onde ela está. É a igreja também que congrega no templo, e a igreja que na rua proclama Cristo. Então eu fiz, sábado passado, eu fiz uma gravação ao vivo no centro de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal, e fizemos ali 1h30 de louvor, gravando com câmera, com tudo, evangelizando, e Jesus comparecendo naquele lugar. Foi maravilhoso. A gente estava desmontando, ainda tinha ido embora, por isso você chegou. Responsável era eu. Só preciso correr para a delegacia. Ó, guarda. Sua verdade vai sempre ganhar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ao teu nome louvor, Jesus. Ao teu nome adoração. Tu és o nosso Rei, o nosso Salvador. Jesus,
Se não apresentar, eu apresento. Olha que coisa maravilhosa. Cheio das credenciais você tá, né? Eu chego lá e adorei. Mas antes ainda da palavra, tem uma coisa muito importante, né, que a gente precisa fazer. A gente precisa desenvolver atos concretos de piedade e atos concretos de misericórdia. E no culto eles se manifestam por meio da oferta. Lá no livro de Isaías, no capítulo 58, tem um longo tratado sobre o jejum. E a um determinado momento, o profeta diz assim: o que Deus quer de nós através do jejum? Senão que a gente tire a ligadura daqueles que estão aprisionados, que a gente atenda aqueles que estão em necessidade, que a gente se levante em favor daqueles e daquelas que carecem de algum ato concreto nosso. E nessa noite nós vamos fazer neste culto um ofertório. O nosso ofertório tem um objetivo específico, que é abençoar as vidas que são alcançadas por meio do ministério da nossa irmã Edmé. Ela coordena uma creche. Nessa creche que ela coordena, fiz umas anotações rápidas aqui, do meu tempo de jornalista. Ela tem uma creche que tem 138 crianças de 5 a 12 anos de idade. Ela desenvolveu esse trabalho porque essas crianças não tinham direito a estar mais nas creches do governo por causa de uma questão de idade. E por causa desse trabalho, o assédio dos bandidos a esses meninos e meninas em situação de fragilidade social foi reduzido. E segundo ela disse, hoje lá não existe mais esse assédio por causa desse trabalho que está sendo realizado. E também através desse trabalho, dessa creche, 6 funcionários são abençoados com uma porta de emprego. E por causa desse trabalho, também a palavra do Senhor tem entrado naquelas casas, naquelas famílias e tem mudado a história daquele lugar.
Então eu quero convidar você a ser parte de um processo de transformação por meio da sua oferta nessa noite. Porque aquele valor que você vai depositar hoje aqui vai ser para abençoar a vida dessas crianças. E quem toca a vida de uma criança, toca a vida de várias gerações. Então eu peço que você se coloque de pé. Você pegue aí a sua oferta. Pega aquela que você pensou, não pega a outra maior. Bota uma nota a mais aí, porque a obra é grande. Essa obra lá não depende de recursos do governo. É uma obra que acontece voluntariamente através da nossa participação. Você vai orar comigo agora para a gente trazer isso ao altar do Senhor, amém? O texto diz que quando a gente oferta ao Senhor assim voluntariamente dos nossos dons, da nossa tarefa, a gente pratica essa disciplina espiritual e jejua ajudando, diz assim: então a cura brotará sem detenção e a sua vida será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca secam. Então se a gente quer fluir, a gente tem que dar. No reino de Deus é assim que funciona, não é? Quanto mais a gente flui na presença de Deus com liberalidade, mas também o Senhor vai nos dar condições de abençoar as vidas enquanto somos abençoados e abençoadas. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento em que como pastores e pastoras, ó Deus, nós podemos investir em projetos que nós acreditamos, Senhor. E nesses dias desse encontro nós seremos convidados a investir, ó Pai, naquilo que o Senhor tem levantado como missão em vários lugares diferentes, ó Deus, dos nossos arraiais, em outros espaços, enfim, Tu estás nos convidando a participar da Tua obra no mundo, Senhor. E que Tu possas abençoar, ó Deus, aquela creche nesse momento, cada uma daquelas crianças, Senhor eterno, que está sendo tocada por esse trabalho, possa ter a sua fome e sede saciadas, não apenas, ó Deus, acerca daquilo que é físico, mas também daquilo que há de jorrar na vida delas para a vida eterna, Senhor. Que a fome e a sede de Ti, a fome e a sede de justiça, de transformação, ó Deus, possam também ser saciadas por meio do trabalho que a Tua serva desenvolve naquele lugar. Abençoa, Deus, as Suas mãos, fortalece a sua vida, todo o seu ser interior, todas as pessoas que colaboram com ela, e por meio da nossa oferta, Senhor, faça com que, ó Deus, ali possa haver mais e mais prosperidade e condições de ampliação deste trabalho, cada dia mais e mais. Nós ofertamos com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a gente louva, vamos trazer nossa oferta ao altar. Deus ama o que dá com alegria, como é bom ofertar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria, como é bom sim, como é bom ofertar ao Senhor. Deus ama o que dá com alegria, como é bom. Deus ama o que dá com alegria.
apresentar para quem não conhece, acho que a grande maioria já conhece a Edmeia, de uma maneira ou de outra, né? Ou pelo YouTube, ou porque foi alguma conferência, alguém conhece, ou já ouviu falar da Edmeia. A Edmeia, ela é psicóloga, pedagoga, ela é formada em missiologia na Inglaterra, formada em liderança pelo Instituto Haggai, que também é conhecido da grande maioria de nós. Ela é formada em música também. E ela tem outro curso que eu não me lembro no exterior, depois ela pode falar aí. Mas assim, eu conheço muito mais a Edmeia, a grande referência dela para a minha vida. Ela é anglicana, é membro da igreja anglicana, não é pastora, é leiga, o que fala muito bem a favor de Wesley, né, que veio de família anglicana. O ministério leigo é tão abençoado quanto qualquer outro ministério. Ministério é ministério, seja leigo ou clérigo. E a maior referência que eu tenho da Edmeia é do ministério dela como pastora. Ela não é teóloga, mas o sentido de cuidar de vidas, ela cuida. E ela tem uma palavra que vem da parte de Deus que alegra o coração da gente, né? Quando eu era pastora em Juiz de Fora, que eu a conheci, que ela ia até lá conosco, eu não sabia que era mulher internacional. Me deram referência da Edmeia, a gente convidou e ela aceitou. Você pode experimentar que ela é assim, ela aceita. Difícil atender telefone a mulher. Mas assim, ela aceita convite para qualquer lugar, ficava na casa da gente. Maior simplicidade, eu nem sabia que era ela, aquela Edmeia do mundo inteiro. Mas é assim que ela é, e é isso que faz a Edmeia tão respeitada e querida de nós. É uma serva do Senhor, é uma mulher que tem um testemunho de vida admirável, coerente, não é nem admirável, coerente com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então é alegria tê-la conosco nesse nosso encontro, viu, Edmeia? E de ter a minha amiga aqui comigo, né, nessa noite. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Irmãs, desculpa aí o negócio. É um privilégio muito grande ter sido convidada para essa conferência. Eu quero agradecer a Deus e a pastora Marisa, que eu sei que ela se empenhou nisso. Conheço essa mulher já há um tempo e sempre a admirei muito. Mas vamos trabalhar. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 24. Lucas 24. E vamos ler do versículo 44 até o versículo 49. Lucas 24, de 44 a 49, onde está escrito assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre nós, sobre vós, a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Meus irmãos, as promessas de Deus, nós não precisamos ter a menor dúvida das promessas que saem do coração de Deus. Mas as promessas de Deus podem ser condicionais e elas também podem ser absolutas. Logicamente, quando as promessas de Deus são condicionais,
elas têm um lado que, se nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Então existe uma condição. Por exemplo, quando Deus diz: se quiserdes e me obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Ou, se separardes o precioso do vil, serás minha boca. Ou, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, Deus vai fazer a parte dele, se nós cumprirmos a nossa. Mas existe promessa de Deus, que lá no grego está escrito dietek, que Deus entra com tudo, Ele vai fazer, independe do que façamos ou não. Portanto, quando Ele diz: eis que eu porei em vós o meu espírito, tirarei de vós o coração de pedra, colocarei em vós coração de carne, farei que andeis nos meus juízos e observeis. Nós lembramos que quando Deus fez menção da nova aliança, por boca do profeta Jeremias, no capítulo 31 da profecia de Jeremias, ninguém aceitou. Jeremias ficou numa situação muito difícil entre os oráculos. Por quê? Porque não foi mencionado um elemento importantíssimo, que era o sangue da aliança. Nós lembramos que quando Deus fez aliança com Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, lembramos que houve sangue de animais, cordeiro, cabra e novilha. Houve sangue derramado para selar aquela aliança. Mais tarde, em Êxodo 24, quando Deus faz uma aliança com os filhos de Israel, houve sangue de novilho para selar, para corroborar a aliança. Mas quando Jeremias, no capítulo 31, diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, quando os tirei da terra do Egito, porque eles quebraram a minha aliança, não obstante eu os havê-lo desposado. Porque esta é a aliança que farei com eles naqueles dias. Nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também no seu coração eu as escreverei. Eles serão meu povo, eu serei seu Deus. Não ensinará mais um ou outro dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque para com eles usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando você lê isso repetido em Hebreus 8, você vê lá no grego está escrito diete, que é o tipo de aliança que Deus entra com tudo, é uma aliança, é uma promessa absoluta. Esse trecho do livro do profeta Jeremias ficou assim obscuro, todo mundo desconfiava: cadê o sangue para selar essa aliança? Que nova aliança é essa? Cadê o sangue? Na última Páscoa que Jesus Cristo celebrou com seus discípulos, você lembra que a primeira Páscoa, o que foi que marcou? Jesus Cristo expulsou os vendilhões do templo. Segundo ano do ministério de Jesus, segunda Páscoa, o que marcou? Alimentou quase 5.000 homens. Mas a terceira Páscoa de Jesus com seus discípulos foi VIP, mandou preparar. E na hora ele se levantou, seria a sua última Páscoa com os discípulos.
Então ele levantou, olhou aqueles homens, amou e diz: eu tenho desejado ardentemente comer convosco essa Páscoa, porque em verdade vos digo que nunca mais tornarei a beber do fruto da videira, até que essa Páscoa se realize na eternidade. E ali ele começou a Páscoa normal de todo judeu, uma cerimônia familiar, porque a Páscoa é uma celebração familiar. Tomou a primeira taça, fez a oração, tomou a primeira taça de Deus, passou para todos, comeram as ervas amargas. Veio a segunda taça, que é Haggadah, que é a taça da explanação, fez a dissertação do que tinha, passou a taça, e veio a terceira taça, comeram o cordeiro. E quando ele pegou o pão, todo mundo sabia o que se faz numa Páscoa judaica, porque era a hora dele dizer: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Parti e comi. Era a hora que a família começava a chorar pelos que os antepassados sofreram no Egito. Jesus foi fazendo tudo direitinho, como manda o figurino, e eram 13 judeus naquela mesa. Quando foi na hora do pão, ele disse: tomai, parti, comei, isto é o meu corpo. Foi um susto, foi um choque, que isso nunca tinha acontecido numa Páscoa. Os discípulos ficaram chocadíssimos, que é dado por vós. Mas quando ele tomou o cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estava dizendo para os discípulos: lembra da palavra que o meu pai falou por boca do profeta Jeremias? Lembra que o meu pai falou de uma nova aliança que ele ia fazer? Pois o sangue que sela esta aliança está correndo nas minhas veias agora. Porque Jesus sabia que dali a 24 horas ele estaria morto e enterrado. Promessas absolutas de Deus, ele se responsabiliza por elas, quer você queira, quer você não queira. Um exemplo, ele diz para Simeão: Simeão, você não vai morrer até que você veja a salvação de Israel. E Simeão, logicamente, como todo crente, abriu a boca e deve ter falado para o povo. E como vocês sabem, como é crente, de vez em quando alguém perguntava: Simeão, e aí, você já viu o Salvador? Coitado de Simeão, foi ficando velho e não morria e nem viu o Salvador, porque Deus tinha falado. Então ficou sendo, você sabe como é um velho, né? No meio dos crentes, brincavam com ele. Lá um dia, Simeão, já bem velhinho, sentiu aquele calor no peito, botou o quibá, botou a capa, pegou a bengala e puxou aquele corpo pesado até o templo. Chegou lá, ele conseguiu subir os 15 degraus. Deve ter se encostado na primeira pilastra que encontrou e ficou. Tudo normal. Os sacerdotes ministrando como deviam, casais jovens entrando com seus filhinhos para serem circuncidados e tudo mais. E ele ficou lá, ninguém dava atenção. Quem vai importar com um velho contador de história? Mas ele sabia quem tinha falado com ele. De uma hora para outra, calor no coração. Ele olhou para a porta, vinha entrado um casal jovem, com um filhinho na mão. A coisa mais normal, mas para ele não foi. Esse homem levantou a voz
E a oração dele se tornou o cântico de Simeão. Agora o Senhor podes tomar e levar em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Pegou o menino. Uma coisa linda que nenhuma mulher entrega o seu filhinho de 8 dias, logo o primeiro, nas mãos de um desconhecido. Maria entregou. Ô mulherão. Aquela mulher tem uma coisa. Digam os evangélicos o que quiserem, Deus não ia botar o filho dele no ventre de uma doida. Ela entregou, ele adorou. Depois ele devolveu o menino, segredou a profecia no ouvido dela, pegou a bengala e desceu. Nunca mais se ouviu falar de Simeão, porque a promessa de Deus é que ele não morreria sem aquele momento. Dali em diante, eu não sei nem se ele chegou em casa. Uma coisa é certa: promessa de Deus absoluta. Mas tantas promessas, mas tem uma promessa que é a promessa das promessas, e essa promessa absoluta de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Por que será que nós temos desprezado tanto o ministério do Espírito Santo? Por que será que a igreja tem desprezado tanto? Não é? Essa promessa, quando foi dada por boca do profeta Joel, foi numa época, no Antigo Testamento, em que o ministério do Espírito Santo é assemelhado àquela segunda viagem da pomba que Noé enviou no capítulo 8 de Gênesis. Ele solta a pomba vem e se demora um pouco e volta à tardinha, levando no bico um galho de oliveira, um ramo de oliveira novo, um ramo novo de oliveira. Significa no Antigo Testamento que o Espírito Santo vinha, se demorava um pouco, porque ele soprava a mensagem do profeta. O profeta chamava tangedor e depois ia embora. O Espírito Santo não ficava aqui na terra. Por quê? João diz, no último dia da festa dos tabernáculos, eles botavam um palanque e em volta muita areia. O sumo sacerdote vinha todo paramentado, chegava ali, pegava um cântaro e ia para o tanque buscar água. E o povo num processional louco atrás dele, gritando, batendo palmas. E aí ele voltava, subia no palanque. Quando ele despejava aquela água naquela terra seca, o povo gritava de celebração, indicando que Deus supriu a necessidade de água para Israel no deserto. Quando Jesus Cristo, que estava ali, viu aquele povo gritando sem entender, ele diz: quem tiver sede, venha a mim e beba, porque quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí Joãozinho entra e diz assim: isto ele disse em referência ao Espírito Santo que havia de ser dado àqueles que nele crescem, pois o Espírito não tinha sido ainda dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. E aí que no Antigo Testamento Jesus Cristo não tinha sido glorificado. Então o Espírito vinha, enchia um profeta e voltava. Aí grita o profeta Jeremias: ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro que passa?
ou como viandante que se desvia para passar a noite. Os profetas clamavam por uma presença contínua do Espírito Santo. Aí um dia o profeta Joel abriu a boca, e acontecerá naqueles dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão os vossos velhos. Até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu Espírito. Derramarei, essa é a palavra. Isso indica uma tremenda chuva. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. Isso foi o cumprimento da promessa do Pai. O Espírito Santo é Deus. Tanto quanto o Pai, tanto quanto o Filho, o Espírito Santo é Deus. Embora não haja na igreja uma verdade tão negligenciada quanto a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é negligenciado na sua própria casa. Nós precisamos lembrar que quando os anjos pecaram, Deus não moveu um dedo para a redenção de anjos. Mas assim que o homem pecou lá no Éden, Deus planejou a redenção do homem. Portanto, a nossa redenção é planejada pelo Pai. É resolvida no Filho, mas é aplicada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem aplicar a redenção a nós. A dispensação do Espírito Santo começou no dia de Pentecostes e se prolonga até o dia que ele levar a igreja para Jesus. Assim como o Filho veio revelar o Pai, porque a vida de Jesus aqui foi revelar o Pai, como está escrito em Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ninguém pode ver Deus, mas olhando para Jesus, Jesus era o Deus possível, o Deus palpável, o Deus visível. Ele disse isso para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, como você diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Deus fez um corpo para Jesus no ventre de uma mulher. Mas o Espírito Santo vem. E aonde vai ser a morada do Espírito Santo? Então, a morada do Espírito Santo é em cada um de nós. O corpo do Espírito Santo somos nós. Esse Espírito veio, e ele não veio em segredo. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar quando se ouviu um som do céu. Um som do céu, como o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram línguas de fogo que pousaram cada uma dos discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então esse Espírito Santo veio, e daí em diante mudou tudo. Por quê? Porque veio o poder. A igreja não podia fazer nada porque não tinha o poder. Tinha a palavra, tinha o conhecimento, mas não tinha o poder. Jesus Cristo disse: não saiam da cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E como vai acontecer isso? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Aí,
podereis ser meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem trazendo poder para cada um dos discípulos. O grande problema é o seguinte: quando nós olhamos para a igreja primitiva e olhamos hoje, para onde foi o poder? Será que o Espírito Santo sofreu apagão? O que foi que aconteceu com o poder do Espírito Santo? A igreja do século 21 é uma igreja que simplesmente ignora a presença do Espírito Santo. E quando a igreja ignora, negligencia a pessoa do Espírito Santo, vai ser produzida uma igreja como nós temos hoje, como Laodiceia, uma igreja indiferente, uma igreja ignorante, uma igreja autossatisfeita. Desculpa, uma igreja balufa. Uma igreja indiferente porque não estou nem aí, não sou quente nem frio, não amo nem desamo, não leio a Bíblia nem rasgo a Bíblia, não oro nem desoro, não amo nem odeio. O que é que você é? Evangélico. Esse é o nó. Esse é o nó. Por quê? Quando foi na Bíblia que Jesus Cristo decide e fazer evangélicos de todas as nações? Isso é um eufemismo que todos usam para dizer: não sou católico, não sou macumbeiro, não sou não sei o que, eu sou evangélico. O inferno pode estar cheio de evangélicos, mas discípulo lá não tem nenhum. Toma uma vergonha. Não tem. Jesus Cristo mandou fazer discípulos, e o Espírito que veio fazer discípulos está dentro de cada discípulo. E nós podemos ver por que a igreja está desse jeito, porque ficou uma igreja indiferente. Olha, o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. Estou nem aí. Vai embora, vai levando. Uma igreja ignorante, porque não sabe nem como está. Sou rico, abastado, não preciso de nada. Nem sabes que és miserável. Sim, miserável, pobre, cego, não sabe da sua atual situação. É uma igreja ignorante, não sabe nada. Uma igreja autossuficiente: eu tenho tudo, não preciso de nada. É o que mais se vê por aí. É a igreja de barriga cheia. Quem quiser que se dane, sou abençoado, sou filho do dono do ouro e da prata, sou rico, acabou. E quem quiser que se dane, eu sou abençoado, vai ficar com a sua bênção aqui mesmo. Então, por que é? Eu vou fazer uma pergunta: onde estão os discípulos de Jesus Cristo? Qual a diferença entre um discípulo e um evangélico? O evangelho se diz, vou contar para vocês, o meu projeto no Morro Dona Marta. Quando eu entrei lá, o Rio de Janeiro tinha a maior concentração de centros de macumba no Morro de Dona Marta. Comecei o trabalho em 1990, passei por tudo que tinha que passar. 2002 acabou o último centro de macumba. 2004 o Morro Dona Marta saiu da lista das favelas violentas. 2008 o governador botou lá primeiro o PP, sem uma gota de sangue, sem um tiro, sem uma prisão, e deu ao Morro o título de modelo para todas as favelas. A mídia entrou para fazer uma pesquisa
Por que tanto sucesso? Descobriram que 83% da população de Dona Marta é evangélica. Evangélica. 83% da população do Morro Dona Marta é evangélica. As meninas engravidam solteiras. De vez em quando um está indo preso, evangélico. Vocês sabiam que 70% da população do Rio de Janeiro é evangélica? Que praga! Olha se tem algum testemunho. Como é que você anda surdo, cego, anda no escuro? Irmã, a senhora não está satisfeita com o resultado do seu trabalho? Que trabalho? Eu posso até estar fazendo trabalho, por isso que está desse jeito. Porque se fosse o Espírito Santo, não estaria. Não é? Que o meu trabalho pode não dar certo, mas do Espírito Santo sempre dá certo. Agora, como é? Onde está o Espírito do poder? Vou contar uma história para vocês. Discípulo. Eu vou dar 2 exemplos de discípulo. Um iniciante e o outro já na faculdade. Discípulo. Jesus Cristo, lá em Atos 9, está escrito assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Esse Ananias é interessante porque é a única vez que a Bíblia fala do nome dele. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. No caminho de Damasco, Paulo tem aquele encontro com Jesus. Quando chega em Damasco, já está cego. Jesus Cristo olhou assim: aqui tem um discípulo. Foi lá, Ananias, você vai lá na rua direita e você vai procurar um homem chamado Paulo de Tarso, que ele está orando e viu numa visão que um homem chamado Ananias entrava ali e impunha as mãos para ele ficar curado. Ananias pulou na tamanca. O que é isso, Senhor? Muito tenho ouvido a respeito desse homem. Como maltratou os teus santos em Jerusalém. E de como veio para cá trazendo autorização dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Em outras palavras, o que o senhor vai fazer? Não está sabendo quem é este homem? Já quer ajudar um inimigo? Olha bem, o discípulo dando conselhos para o mestre. Você pensa Jesus Cristo precisando de um conselheiro. Mas Ananias era um discípulo no início do discipulado, mas era discípulo. Sabe por quê? Ele teve a visão. Ele viu Jesus numa visão falando com ele. Jesus Cristo, mestre querido, podia ter dito: que é isso, rapaz? Me respeita. Está pensando o quê? Não. Não, Ananias, vai, porque esse homem é uma peça-chave para mim. Ele é escolhido por mim. Jesus explicou o que não tinha que explicar, mas como ele tem educação, explicou. Ananias foi lá, fez direitinho, Paulo recuperou a visão, tudo bem. Agora vamos para um discípulo que já caminhou e já aprendeu. Filipe, capítulo 8 de Atos, fala de Filipe como uma coisa espetacular. Filipe estava com um igrejão em Samaria. Igrejão, a Bíblia diz que era um espetáculo o ministério daquele homem. Os espíritos malignos saíam correndo e gritando. Todos atendiam, havia sinais e maravilhas. Tinha até um mágico querendo comprar o dom de pôr as mãos para o povo receber o Espírito Santo. Você imagina que o ministério de Filipe atraiu Pedro, se deslocou de Jerusalém, e também João, os colunas da igreja, para irem lá, porque era um ministério tanto, não dá nem para comparar hoje.
Nesse ministério tão grande, o anjo chega para Filipe e diz assim: Filipe, dispõe-te e vai para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe, a Bíblia diz que ele se levantou e foi, não disse nem ai, na hora. Se fosse eu, ia dizer assim: mas senhor, que é isso? Não, isso não é de Deus. Com essa igreja aqui eu vou deixar isso tudo para ir para um caminho que se encontra deserto? Filipe se levantou e foi. Quando chegou lá, parou. Viu que vinha vindo uma carruagem. Quem estava vindo ali era o ministro da fazenda da Etiópia. Era um negão poderoso, mas judeu. Lendo em voz alta o profeta Isaías, capítulo 53. Quando a carruagem vinha chegando perto, o Espírito falou: Filipe, acompanhe esse carro. Só falou isso. Filipe, pá. E os carros, os cavalos puxando, e Filipe. Por isso que precisa gente jovem, viu, no ministério, que tenha perna para correr. Aí, de ouvido, compreendes o que estás lendo? E ele: como poderei compreender se alguém não me explicar? Filipe deve ter dito: olha eu aqui. Convidou Filipe para entrar, parou o carro. Filipe entrou. Está lá Filipe. Aí vem um dos versículos mais lindos de Atos. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Não foi dar volta. Porque Jeremias, Isaías, não sei quem mais, Abraão, não. Começou ali, o objetivo era entregar Jesus. O que é que eu vou fazer com uma pessoa que não conhece Jesus, explicando alianças? Explicando geografia bíblica. Eu tenho que entregar Jesus. Quando Jesus vem, o Espírito Santo vem, abre o entendimento, eu prego o resto. Tem que ser prático. Tem que ser prático. É tanta confusão. Eu estou eliminando tudo que é excesso. Porque a gente está ensinando e gastando tempo com muita bobagem. É bom ficar velho, porque a gente não perde tempo. O velho sabe que o tempo vai encurtando, então ele corre atrás do tempo perdido. Aí chegaram num lugar que tinha água. Aí o eunuco fez o apelo: aqui tem água, que impede que eu seja batizado? Se é hoje ia dizer: aceita Jesus, mas entrega teu coração a Jesus. Vambora, entrega a Jesus. O eunuco fez o apelo: que impede que eu seja batizado? Filipe disse para ele: se creres de todo o teu coração, é lícito. Quer dizer, se não creu, já é. Aí ele confessou. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desceram. Filipe batizou o rapaz, que saiu da água cheio de alegria. Quando procurou Filipe, cadê o homem? Já tinha sido arrebatado para Azoto. 2 discípulos. Você veja Ananias no princípio do discipulado. Você veja Filipe, já um homem no discipulado avançado. Os dois eram discípulos. Todos dois tinham o Espírito Santo. Mas Ananias, apesar de ter uma visão, ter conversado com Jesus numa visão, ele achou que ainda podia dar conselho a Jesus. Filipe disse: não, aqui é outro mistério. Foi, e o Espírito dentro de Filipe, falando lá de dentro: acompanha esse carro, daqui a pouco. Depois esse próprio Espírito que estava lá dentro levou Ananias. Por quê? Porque é o Espírito que dirige. Quer que eu lhe fale
de um outro discípulo agora, espetacular e sem o Espírito Santo. Dá uma olhadinha em Atos 18 e você vai ver. Atos 18, você já sabe quem é, né? É sempre ele. Atos 18, no versículo 24, está escrito assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, diga judeu, quer dizer, um homem que conhecia o Antigo Testamento, a lei e os profetas, natural de Alexandria, diga culto, porque Alexandria era naquela época a maior biblioteca da lei. Então quem era de Alexandria era gente que gostava de ler, gente culta, que sabia das coisas. Olha que tem mais, esse homem é forte, chamado Apolo, homem eloquente. O que mais a gente quer de um pregador? Ninguém gosta de ficar ouvindo nós vai, nós vem. Então ele era eloquente, poderoso nas escrituras. Está vendo? Quando o doutor Lucas vai falar de Apolo, ele não mede elogios, ele continua, quer ver? Era ele instruído no caminho do Senhor. Quer mais? Fervoroso de espírito. Ainda quer mais? Falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João, diga negativo. Esse homem com todas essas qualidades não tinha o batismo do Espírito Santo. É isso. Não tinha. Chega na igreja ou na sinagoga, falou, homem eloquente, culto, uma maravilha. A igreja ficou assim, que maravilha, como fala bem, como conhece bem, como isso. E na hora dele sair, a turma ia lá e dizia assim, como crente, que palavra, que palavra, maravilha. E todo mundo lá. Tinha um casalzinho perigoso, porque o casal era discípulo de Paulo, era Priscila e Áquila. Ficaram olhando. Quando acabou o assédio, eles foram lá e disseram, ei, vem para o nosso grupo, que tem uns negócios que você precisa saber. Tem uns negócios que você precisa saber. Não é? O que era? O batismo do Espírito Santo. O pessoal faz tanta confusão com o batismo do Espírito Santo, que quando a gente pensa que vem andar, vem com a gente. Irmão, a senhora tem o Espírito Santo? Eu disse, por quê? A senhora é anglicana? Eu disse, qual é o problema do Espírito Santo? É tão fraquinho que não dá conta de anglicano. O Espírito Santo dá conta de judeu, que é pior do que anglicano, com certeza. O Espírito Santo é fraquinho, não dá conta de anglicano, quanto mais do metodista, que é pior. Quantas vezes a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo? Uma. E depois fala de enchimentos. Vamos ver uma coisa aqui. É uma confusão que se faz, mas Apolo vai receber, não é? Que foi que eu, assim, quando Jesus Cristo fala desse batismo, ele fala muito claro. Batismo não é imersão, não é?
De onde foi que veio o Espírito Santo? De cima. Então quem estava embaixo recebeu. Quando Paulo chegou em Éfeso, viu uma turma de discípulos e viu que eles eram bons na palavra, mas faltava uma coisa, faltava um negócio. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não ouvimos nem falar do Espírito Santo. Impôs as mãos, orou, eles receberam o Espírito Santo. Ali não diz que ninguém saiu dando gargalhada, pulo, fazendo sapatinho de fogo, nada disso. O Espírito Santo não é um espiritinho. O Espírito Santo é Deus. O batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder que nós precisamos para o ministério. Como que você recebe esse batismo? Pedir e dar-se-vos-á. Pedi ao Pai, Ele vos dará até o seu Espírito. Você tem que crer que recebeu. O Espírito Santo vem, faz uma arada em você e vai dirigir você para o serviço. Ele que vai possibilitar o seu ministério. Não é para ficar rico, não é para ficar famoso, não é para o ministério da Ibope. Olha, fazem tanta confusão com o ministério do Espírito Santo, é para atrapalhar. Eu me lembro que teve uma época na minha vida, eu morava no Iraque. Quando eu voltei, no Iraque houve a minha conversão. Quando eu voltei, eu fui direto para a igreja anglicana, porque meus avós eram anglicanos, meu pai anglicano. Fui direto, eu achava que Deus só entendia inglês. Eu fui para a igreja anglicana. Daqui a pouco eu fui tomada por esse movimento de batismo no Espírito Santo, que eu também queria. Aí eu ia numa igreja, eu ia na outra e voltava e ia falar para o meu pastor. Meu pastor era um inglês brabo. Um dia ele disse para mim, olha, se você quer ficar aqui, você fica. Se você não quiser, vai embora. Por quê? Aqui as coisas são como eu faço. Se você não vai ficar aqui andando em tudo quanto é igreja, bebendo água suja, trazendo para cá. Portanto, se você não está satisfeito, achar que aqui não tem o Espírito Santo, então a porta da rua, serventia da casa, eu fui embora. No outro dia eu estava lá, estou lá até hoje, e dou graças a Deus que não saí. Todo mundo, e era aquelas reuniões enormes, chama para receber o batismo no Espírito Santo, eu ia. Chegava lá, o povo caía, o povo gritava, o povo sei que eu ficava que nem um doce de pau no meio. Não acontecia nada comigo, eu dizia algum pecado. Chegava em casa, eu chorava, dizia assim, qual é o pecado? Ou será que o Senhor não me quer? Daqui a pouco eu sabia de outra reunião, eu ia. Chegava lá, era a única que sobrava. Quando teve uma reunião do pessoal muito cheio do Espírito que veio da Colômbia, as mulheres disseram, o que é que tem com você? Eu disse, o Espírito Santo não quer nada comigo. Eu não sinto nada. Eu queria sentir. Olha, se você comer uma feijoada meia-noite e for dormir, você vai sentir muita coisa. E não é o Espírito Santo. O Espírito Santo você tem que crer que você recebeu porque você é filho de Deus. Paulo diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Essa turma me fez catar os pecados, tudo no inferno, para confessar tudo de novo. Eu fiz. Só até 1h da manhã. Quando acabou, elas disseram assim para mim, se você lembrar mais um, você confessa e faz assim, ó, que é para o pecado sair. Para vocês verem como é que se faz nessa igreja evangélica. As coisas que a gente sofre, porque eu sofri, porque eu queria o Espírito Santo. Eu queria ser batizada no Espírito Santo. Agora imagina que maluquice. E aí o meu pastor me chamou e me deu um livro para ler.
Eu não me lembro mais o nome do livro pequeno. Eu li. Um dia eu estava em casa, fazendo limpeza, e agoniado, porque eu queria o batismo. Já era uma obsessão. Era uma questão de honra. Todo mundo era batizado do Espírito Santo menos eu também quero. Sentei na cama e veio muito claro no meu coração. E quando pedis, nada tendes, porque nada pedis. E quando pedis, pedis mal. O Pai dará até o Espírito Santo se pedirdes. E quando pedirdes, crede que tendes recebido. Eu disse, o quê? Então um negócio assim. Sentei e disse, Senhor, vou pedir pela última vez. Pedi, recebi, estou aqui até hoje. Porque o grande problema é que nós levamos o ensino do Divino Espírito Santo como uma coisa qualquer. O Espírito Santo já veio. Eu já vi gente orando na igreja, gente fina, dizendo assim, Senhor Deus, envia para nós o teu Espírito. Parece que eu estava vendo Deus dizer aí, tem 2000 anos que ele está aí, você ainda não sabe. O Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes, ficou, a igreja ainda não subiu, a não ser que o arrebatamento aconteceu e a gente ficou. O Espírito Santo é Deus da igreja, é o Espírito Santo que dirige, é o Espírito Santo que faz. Esse Espírito veio para glorificar o Filho em você, meu irmão. Ele quer se derramar em você e através de você. O Espírito Santo está esperando que você dê lugar para Ele. O Espírito Santo está querendo que você dependa dEle, que você fale com Ele, que você faça dEle uma presença real para você. Porque é quando Ele toma frente no seu ministério que você vai ver cada dia mais se tornando uma direção tão especial. Lembra no capítulo 13 de Atos? A Bíblia diz assim: havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Eu gosto disso, que era o ministério da palavra, porque a Bíblia não tem ministério de pregador. O único pregador que tem é Eclesiastes, do grego pregador. Então o profeta é o que prega a palavra de Deus. Aí Lucas diz: Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho para eles. Então eles, jejuando e orando, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Aqui, ó, como é que o Espírito Santo disse aquilo? Eu não sei se foi por visão aberta, visão fechada, sonho, mas o Espírito Santo decidiu naquela hora que era a hora do Evangelho cruzar para a Europa. Pelo Espírito Santo, ele levou Filipe a encontrar o eunuco, batizar, e o eunuco foi cheio do Espírito para a África. O Espírito Santo queria entrar na África, mas precisava de um corpo. Então foi no corpo do negro, eunuco. Está vendo você que tem preconceito? Depois vai chegar lá no céu e só vai ver negão na frente cantando. Mas deixa para lá que isso também é vislumbre. O Espírito Santo, que é Espírito, porque Jesus não precisava do corpo, porque ele tinha a casa de barro dele. Mas o Espírito Santo disse: eu vou entrar na África. E foi naquele homem cheio do Espírito, pulou para dentro, vamos para a África.
O homem foi cheio de alegria. O evangelho entrou na África. Então tem gente que diz que o evangelho não entrou na África. O evangelho foi o primeiro, a África é o primeiro continente a receber o evangelho de Jesus Cristo. Agora o Espírito vai entrar na Europa. Separou Barnabé e Paulo. É hora, entrou. Se você for seguir o ministério do Espírito Santo, eu lhe digo, eu quase fiquei doida porque eu sou assim. Eu queria cercar o Espírito Santo, pode? Eu queria cercar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava na África, estava na Europa, estava ali, e estava em todo canto, quase eu doido, enlouqueço. Ele trabalha em todas as frentes. Ele trabalha em todos os lugares. Ao mesmo tempo, Ele é Deus. Sabe que um dos símbolos do Espírito é o vento. E a Bíblia diz assim: sopra dos quatro ventos, ó Espírito. Porque Ele, quatro ventos do Espírito, significa que o Espírito trabalha em todas as direções. Pronto. E o Espírito Santo então estava na hora de entrar na Europa e liberou Paulo e Barnabé. Agora veja que coisa louca. Como é que ficou a igreja de Antioquia? Já só tinha profeta e mestre, não tinha pastor, não tinha evangelista, não tinha apóstolo, só tinha profeta e mestre. Tirou dois. Quais os dois que o Espírito Santo tirou? Cabeceira, Barnabé e Saulo. Tirou os dois. Podia dizer, isso não é obra do Espírito, porque o Espírito trabalha com ordem e decência. Ia logo tirar os dois líderes. O Espírito Santo faz o que quer, porque o vento sopra onde quer. Tirou os dois. Como é que ficou a igreja? Uma bênção. Sabe os três que ficaram? 2 negões e como é que eu vou dizer isso para não atrapalhar vocês? Filho fora do casamento, porque era colasso de Herodes, irmão de criação. Assim, sabe? Alguém que nasceu fora do casamento. Foram esses 3 que ficaram lá, liderando a igreja, a maior igreja da época primitiva. E não foi uma maravilha? Paulo e Barnabé saíram fazendo discípulos. Quando é na segunda viagem, Paulo já leva Silas, Barnabé já leva João Marcos, e foi fazendo discípulos. Tito aqui, Timóteo lá, discípulos, e não evangélicos. Por que é necessário fazer discípulos? Porque Jesus Cristo disse para fazer discípulos, ensinando o que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é o nome? O discípulo é aquele que vai e que se move em nome do Mestre, mas o nome do nosso Mestre não é Jesus. O nome que a Bíblia fala é a pessoa, a personalidade, o caráter. O discípulo, quando chega, ele é investido e revestido do Mestre. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem a mim recebe, recebe o Pai. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita o Pai. Eu já recebi uma pessoa com um pedaço de papel na mão, dizendo: fica com esse papel. Eu disse: não, eu senti vontade de rejeitar. Não, o que é isso? Segura. Não. A riqueza da mão. Por que você quer que eu segure esse papel? Eu tinha que matar 112, já matei 100. Eu disse: o que eu tenho a ver com isso? Está aí os 12. Por que você não mata esses 12? Quase que eu disse para ele: mata. O meu nome era o primeiro da lista. A porqueção do homem lá de cima foi a primeira vez que eu ouvi falar em homem lá de cima. Eu disse: só falando com ele. Por isso que eu vim aqui.
que é para a senhora falar com ele. Eu disse, por que você não fala? Porque comigo ele não fala, ele fala com a senhora. Lá no centro de Macumba eu tinha dito para ele que Deus falava comigo, mas com ele não falava. Era o capeta mandando o homem para me matar. Aí eu disse, Deus não responde assim, rapaz, mas vai ter que responder. Eu disse, não pode. E eu precisava dar um jeito que ele saísse, que era para eu me mandar lá da favela e nunca mais voltar. E ele disse, pergunta agora. Eu disse, não, Deus não é meu empregado nem seu. Eu posso pedir a Deus agora, aqui. Mas Deus vai responder quando Ele quiser. Ele vai ter que responder agora. Eu disse, então se vire com ele, eu não vou orar. E vamos embora, começa a discussão. Chegamos a um acordo, 15 minutos, era tempo suficiente para me mandar. Ele desceu 2 degraus assim e deu 3 passos. E aqui nessa esquina, ele foi metralhado. Morreu com papel na mão, dizendo, mulher de Deus, Ave Maria cheia de graça, me acorde, me ajuda. Morreu. Já fiquei contra 5 metralhadoras. Um homem queria que é tanta coisa que eu vejo Deus na frente guardando. Se você não se encontra nessas situações, você nunca vai ver o Espírito Santo fazendo a onda dele. Se você quer ter uma vida cheia do Espírito, deixa o Espírito Santo começar a mostrar que ele está ali. Você não dá lugar para ele, você não precisa dele, você não fala com ele, você esqueceu que é ele que quer, não é você. Jesus Cristo disse muito claro, não fostes vós quem me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. A gente não presta nem para isso, nem para querer. O Espírito Santo veio, meu irmão, no dia que você se rendeu a Jesus Cristo. O Pai mandou a sua promessa, e a promessa veio para você. Jesus Cristo disse, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador que ficará no meu lugar. Ele é o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Por que Jesus Cristo se preocupa em mandar para nós o Espírito da verdade? Porque o Espírito que Eva recebeu no Éden foi o Espírito do engano, o Espírito da mentira. Por isso Ele manda para nós o Espírito da verdade. Precisamos saber que se nós queremos ter ministério na igreja, nunca fique de frente. É o Espírito Santo que vai comandar, porque a igreja está ao encargo do Espírito Santo. O nosso papel é o tempo todo estar conscientes que aqui dentro tem uma pessoa. Paulo diz que quando Moisés desceu do monte, que ele esteve exposto à glória de Deus, o rosto dele brilhava. O povo ficou maravilhado. E quando, com o tempo, o brilho foi se acabando. Então Paulo diz que Moisés botou um véu para ninguém visse que o brilho estava desaparecendo. Conosco é o contrário. Esse Deus que estava lá fora, esse Espírito, ele mudou para cá para dentro, com essa glória. Agora a glória se expressa daqui de dentro. Como que ele faz as coisas? Você bota a palavra de Deus aqui, e o Espírito está dentro. Quem é que está no meio? Você. A Bíblia de fora, o Espírito de dentro, você no meio, para receber o impacto dos dois. O Espírito daqui abre o versículo para você, a palavra vem, e Paulo diz, 2 Coríntios 3,18, e todos nós, com o rosto descoberto,
Continuamos a contemplar a tua palavra, é como espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isso vem da onde? Do Senhor, que é o Espírito que está aí dentro. Aquilo vem, ele vai transfigurando você mediante o trabalho dele na palavra que vai lhe alimentar. Você abre a Bíblia, mas quem abre a palavra para você é o Espírito. Olha, lá na Bahia tem um ditado assim: no embate da maré contra os abrolhos, quem sofre são os mariscos, porque estão no meio. Então, no embate do Espírito com a palavra, quem sofre a transfiguração é você, porque é você que está no meio. O Espírito Santo vem fazer a morada dele dentro de você, para que ele possa se expressar. Mas nós não estamos dando muita atenção. Nós fazemos um programa terrível. Fazemos um programa terrível. Nós somos organizados. Nós somos pessoas das letras. Nós somos pessoas que estudamos. Olha, Espírito Santo que fique com a rebarba, que se vire, se ele quiser direcionar o trabalho. Que é isso? Tem uma corrente teológica na Inglaterra que chama o Espírito Santo de divino escultor. Por quê? Porque Jesus Cristo diz em Romanos 8:29 que aqueles a quem Deus de antemão escolheu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que seu Filho seja apenas o primogênito entre todos os irmãos. Deus, o Pai, o fascínio dele é que todos os seus filhos sejam iguais a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo passa a ser um modelo para todos. Agora, se eu vou dizer, vou fazer uma surpresa para o pastor, para o bispo Stanley. Vou fazer uma surpresa para o bispo Stanley. O que é? Vamos mandar fazer um busto, como estátua do pai dele, e vamos botar na frente da igreja. Quando ele chegar, ele vai ficar maravilhoso, surpreso, vai ficar feliz. Nós temos aqui uma grande escultora, a pastora Joana. Então a gente compra um pedaço de mármore, um bloco bacana, e diz: pastora Joana, nós queríamos que a senhora esculpisse aqui a imagem, a figura do pai do bispo Stanley. Ela disse: como é que eu vou fazer isso? Ele não pode saber, é segredo. Mas como eu nunca vi o velho, não sei como era, não sei de nada, não posso. Olha, a bispa Marisa conviveu com ele muitos anos, conhece bem o velho, e ela é escultora. Bispa Marisa, a senhora faz? Faço. Aí a gente dá para ela o bloco de mármore, ela puxa a banquinha dela, pega a talhadeira e o martelo. Talhadeira e o martelo, e começa: vai sobrar pedaço de mármore para todo canto. Daqui a 5 dias você volta. O negócio está tomando forma de gente. Domingo, quando a estátua é posta na frente da igreja, ninguém reconhece nada. Mas quando o bispo Stanley chegar, ele vai dizer: ei, meu pai, é meu pai. Por que é que só a bispa Marisa pôde esculpir naquela rocha a figura do pai do bispo? Porque ela conhecia ele, porque ela tinha intimidade com ele. Assim, Deus quer que cada um de nós seja exatamente igual a Jesus. Por isso ele é o Espírito, porque ninguém conhece mais o Filho do que o Pai e o Espírito.
Então Ele nos dá o Espírito, e o Espírito vai nos transfigurando em filhos de Deus. Por isso é que vai ter algumas marteladas, vai ter que tirar muitas arestas, se nós reclamamos dos sofrimentos. É o Espírito no seu contínuo trabalho de nos transfigurar para ficarmos iguais a Jesus. Nós precisamos saber que ninguém está pronto. O Espírito continua no seu trabalho, mas o Espírito continua num trabalho de levar os discípulos de Jesus Cristo às regiões mais remotas da terra. Por quê? Porque Jesus Cristo disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. E todas as nações têm que ser alcançadas. E no discurso profético de Jesus Cristo, em Mateus 24, ele deixa bem claro isso. Que este evangelho será pregado a todos para testemunho, e então virá o fim. Nós temos visto hoje falar muito em discipulado, mas nós não vemos discípulos. Porque o discípulo, ele tem a mente do mestre, ele pensa como o mestre, ele fala como o mestre, ele se comporta como o mestre. Ele e o mestre são um. Por isso ele vai no nome do mestre. Ele faz o que o mestre faria. Ele diz o que o mestre diria. Ele e o mestre são um. O que será que está acontecendo nesses últimos dias com a igreja? Que nós não temos visto muitos exemplos. Pelo contrário, vemos uma igreja anêmica, ministérios anêmicos, artistas que aparecem, muito artista. O púlpito praticamente virou um picadeiro. E onde está o Espírito Santo que veio trazer todo o poder no dia de Pentecostes? Para que nós façamos discípulos, nós precisamos ser discípulos. Assoberbados pelo trabalho da instituição, nós colocamos em segundo plano o momento da intimidade com Deus, o momento do cantinho. Sabe, Jesus Cristo fez tantas coisas maravilhosas quando ele estava visivelmente aqui na terra. Curava enfermos, ressuscitava mortos, multiplicava comida, andou sobre as águas, curava tudo mais. Se eu estivesse lá naquela época como discípulo de Jesus Cristo, eu teria dito para ele: mestre, me ensina como é que ressuscita demônio, como é que ressuscita morto. Porque primeiro, eu sou louca por ressurreição. Segundo, eu já enterrei minha filha, enterrei a outra, que era adotiva. Eu ia ficar na porta do cemitério. Chegou uma mãe, eu ressuscito o filho, toma. Porque eu sei o que significa isso. Eu sei. Você sabia que aqueles discípulos não pediram? Nenhum disse: mestre, me ensina a curar enfermo. Não. O único que tentou alguma coisa foi Pedro. Queria andar sobre as águas. E andou. Sabe o que foi que eles pediram? Mestre, ensina-nos a orar. Nós temos que chegar à conclusão que a oração de Jesus era muito mais contundente do que todos os milagres que ele fez. Afetou mais. E quando eles disseram: mestre, ensina-nos a orar, Jesus Cristo, naquele jeito, disse: tudo bem. Quando orardes, dizei: Pai nosso que está no céu. Você pensa que isso foi uma bomba na cabeça daqueles discípulos? Pai
Eles conheciam todas as orações do Antigo Testamento, mas nunca viram nem o rei, nem o profeta, nem o sacerdote, nem Abraão, que era amigo de Deus, nem Moisés, que falava com Deus face a face, nem Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus. Ninguém chamava Deus de Pai assim: Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ainda botava a mão bem para cima da cabeça, para dizer que Deus estava bem acima. Como é que agora nós podemos chamar Deus de Pai? Deus não pode ser meu Pai. Isso é muito íntimo. Jesus disse: quando vocês estiverem juntos, vocês digam Pai Nosso. Mas tu, sozinho, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que te ouve em secreto te recompensará. Só faltou dizer: desliga o celular. Olha, Pai, quando orardes, dizei Pai. Eu fico tão ofendida quando eu vejo um crente dizer assim: Deus, Pai tem o colo acessível, Pai tem os braços que seguram, Pai tem o maior peito do mundo para segurar a cabeça da gente, Pai tem o melhor pescoço para você cheirar, Pai tem as mãos que seguram e que disciplinam, Pai dá segurança, Pai é uma maravilha. Até na cruz, Jesus não deixou de olhar para o Pai. A primeira palavra dele na cruz foi: Pai, perdoa-lhes. A última: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, você não pode deixar passar esse momento de intimidade, porque você precisa. E todas as vezes que você ignora esse tempo, você está dizendo: existem coisas mais importantes. E não existe. O espírito que tem em você é o espírito do amor. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. E quando você menospreza o seu relacionamento com o Pai, você está ofendendo o Espírito do amor. Você tem posto quantas vezes o trabalho da instituição acima do seu relacionamento com o Pai? Isso é ofensa ao Espírito Santo. E Ele está ali. Então, se nós temos um trabalho, nós somos chamados no ministério de discipular, de criar discípulos, porque nós não apenas fazemos discípulos, nós criamos discípulos. É preciso que a gente tenha que ouvir o que o espírito do discipulado está mandando. O poder já veio, mas é como se você tivesse um copo d'água e você estivesse com sede e não bebesse água, porque o espírito do poder para o seu ministério, para a sua vida, está dentro de você. Paulo diz uma coisa muito simples: ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Eu queria pedir a você que nesse momento você olhasse para dentro de você e você perguntasse a si mesmo: realmente eu me rendi a Jesus Cristo? Se eu me rendi, eu tenho o meu selo de propriedade. Ele me marcou. Ele me marcou. E esse Espírito está esperando por essa hora. Ele quer ser a pessoa mais importante na minha formação, para que Jesus Cristo seja glorificado na minha vida. Não é o Espírito que vai ser glorificado. Ele quer que Jesus Cristo seja glorificado na sua vida. Senhor Deus, nosso Pai,
Quão precioso é o seu nome em toda a terra. O Senhor criou os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. O Senhor é tão excelso, o Senhor está entronizado nas maiores alturas entre os querubins. Mas apesar de tão excelso, o Senhor está aqui agora. Ó Espírito Santo querido, Tu, pessoa de Deus em mim, eu te peço, ó Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus, que Tu expresses o Teu poder, trazendo um desejo tão grande de Te buscarmos cada vez mais, para que Jesus Cristo seja glorificado em nós, para que nós possamos produzir para a igreja agora, porque, Senhor, esta é a nossa hora na igreja. Não adianta esperar para daqui a uns anos, porque nós não sabemos se vamos estar aqui. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, queima como um fogo em nós, sopra como vento oriental e resseca todo resquício mundano na nossa vida. Sopra como vento oriental, ocidental, e assim como o vento ocidental levou todos os gafanhotos do Mar Vermelho, que tudo aquilo que é mundano possa ser levado fora de nós. Sopra a brisa fresca do vento do norte, para limpar toda poeira maligna que estiver na nossa vida. E vem como vento sul para preparar o nosso coração, para que o Senhor Jesus possa se deleitar em nós. Ó Espírito Santo do Deus vivo, Tu que vieste para nós, promessa do Pai, faz vigorar a Tua presença, ensina-nos a buscar os momentos para seguir a Tua direção. Nos entregamos como ministros do Evangelho, nos entregamos e nos rendemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E por uma questão relacionada já ao nosso horário avançado, feche os seus olhos e receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Que a graça, que a superabundante graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder direcionador, consolador, razão da nossa existência para testemunharmos, esteja sobre nós, esteja sobre a tua vida, pastor, sobre a tua vida, pastor.